Oi, pessoal. Então, falando ainda sobre as sessões, as avaliações, tá? Nós temos o primeiro passo, a entrevista, a anamnese. Depois da anamnese, você vai fazer as sessões, né? As suas sessões avaliativas. E essas sessões avaliativas vão abranger aquelas áreas que eu falei para vocês, né? A área motora, emocional, pedagógica e cognitiva. E você vai fazer todos seus detalhes ali, né? Quantitativos. E você vai fazer a sua devolutiva. Você vai fazer a sua devolutiva, vai montar ela todinha, né? E vai descrever lá para o pai como é que foi esse período avaliativo. E depois você vai fazer o seu informe. Você vai informar para a escola, você vai informar os pais como serão os processos que vão ajudar essa criança mediante os resultados que você terá nessa avaliação. E essa avaliação também, você sabe que você vai fazer os testes e avaliações não restritos, né? E validados, aonde você vai estar ali operando todo aquele cálculo, aquelas métricas, né? Baseado nessas métricas, você vai dar o seu resultado quantitativo. Você também vai poder aplicar os outros testes, né? De acordo com a necessidade que tenha esse seu paciente, aprendente, aluno, cliente, né? E você vai ter essas avaliações, você vai ter as observações a fazer, né? Você vai ter 7 áreas também para você estar vendo, né? Verificando ali a parte da atenção, da função executiva, da memória de trabalho, da linguagem, das áreas acadêmicas, da cognição social, né? Todos os níveis você vai ver ali. Então, você vai ter essas avaliações de maneira que você vai dar conceitos também, né? Os conceitos vão ser analisados ali. Você vai ver o esquema corporal, né? Você vai ver toda a coordenação motora, a verbalização dessa criança, a análise de síntese dele, né? A discriminação auditiva, a discriminação visual, vai ver todo o desenvolvimento sensorial, você vai ver a orientação temporal, você vai ver a atenção e a concentração, a aquisição de conceitos, você vai ver o raciocínio lógico dele, matemático, você vai ver a compreensão e aquisição da leitura e da escrita, você vai ver toda a criatividade que essa criança tem. E lembrando, gente, nem todo mundo é criativo, tá? Nem todo mundo é criativo. Então, assim, alguns se viram nos 30, né? Alguns criam recursos na própria mente da gente, cria, né? Tipo um recurso para ele ativar e acionar quando ele necessita, tá? Ele não aprendeu aquilo, ele cria. Ou então ele utiliza a mão, ele utiliza um palito, ele lembra de algo, ele lembra de uma imagem. E a mente mostra para ele alguma coisa, tá? Então, assim, nem tudo está, assim, na base da criatividade. Não é você chegar assim e criar. Igual você dá lá para a criança, que quando os profissionais trabalham com a EOCA, com a caixa lúdica. Espera-se da criança alguns aspectos que ela desenvolva ali, que ela demonstre, né? Mas nem toda criança vai ficar lá e não vai saber para que serve aquilo. Vai te perguntar para que serve. E você não pode falar. A criança que tem que operar. Então, assim, nem tudo é criatividade, tá? Então, você vai estar com essa gama toda, né? E você vai ter esses instrumentos, né? E depois que você fez lá a sua anamnese, analisou tudo, viu? Você vai aplicar esses testes e você vai ter resultados positivos ou não, né? É bom que quando você tenha os resultados não positivos, né? Os negativos, os baixos, que você coloque outros testes também para fazer tipo uma equivalência, para ver se realmente aquela criança falhou naquele teste, naquele momento, ou se ela apresenta realmente essa dificuldade mesmo em executar esse procedimento, tá? Você vai ver de acordo com isso. Então, a gente tem teste baseado no erro e teste baseado no acerto. Os cálculos são feitos, tá? Naquele do Z-score, aquele percentil, tudo isso a gente vê
naquelezinho lá, né? Aquela continha chatinha de ser feita para os testes métricos. Então, quando o teste é de pontuação, é mais fácil, né? Mas a gente precisa fazer esses cálculos também, que afinal de contas nós estamos aqui para fazer essas avaliações, e elas direcionadas para a parte neuropsicológica, na área da cognição. Então fica tudo ali esperando que a gente ofereça aquele resultado, né? Então a gente tem alguns testes que somente a gente pode estar aplicando, né, e verificando ali a operação dessa criança, mediante um desempenho bom, regular, insuficiente. Eles relacionados, eles são seguem essa avaliação final, né? Porque não é nota, é só o desempenho. E é muito bom também, eu faço alguns testes que é só de responder, né, para os pais, e no Google Formulário. Aí envio, que aí me adianta. Me adianta aqueles, só faço o cálculo e fica mais fácil. Porque a gente perde tanto papel, é tanto papel que a gente fica, né, que às vezes é complicado. Então, eu tenho aqui esse livro, né, que eu falo para vocês muito sobre essa parte aqui dessa formação do psicopedagogo. Não que os testes sejam só do psicopedagogo. Gente, não existe teste só de psicopedagogo, por favor, tá? Existem os testes que o psicopedagogo utiliza, tá bom? E os testes são alguns, só o psicopedagogo usa, e o psicólogo e os outros, por causa das convergências, tá? Do Jorge, aonde ele determina essa parte mais analítica do desenho. Então, assim, como a neuropsipedagogia não utiliza a psicanálise, então ela não utiliza essa convergência que é apresentada, nem essa parte analítica, tá? Já a psicopedagogia utiliza, então ela faz todo aqueles testes, né, do par educativo, da família, do dia do aniversário. Então ela visa mais esse lado emocional. Já para o neuropsicopedagogo, a área emocional é mais um comportamento apresentado mediante aquela dificuldade. Então o neuropsicopedagogo, ele utiliza mais o baralho, né, as carinhas, para verificar esse lado, se está com algum problema, para ele encaminhar. Agora, o psicopedagogo, ele já vai mais um pouco além, né? Ele faz essa pesquisa mais minuciosa. Então, nesse livro aqui, eu gosto bastante que ele tem, tá, gente? Ele tem alguns testezinhos aqui, algumas indicações. Aí ele tem o seu direcionamento para você estar avaliando essa parte toda do teste da estrutura da sala, da família, tá? Do lugar, do vínculo, tudo isso ele te dá aqui um amparo em relação a isso. E em relação a testes, ele direciona você para uma área pedagógica, onde ele tem um teste de leitura, né, tanto oral, silenciosa. Ele também indica para você a prova do nome, aquela da Emília, né, da psicogênese da escrita. Ele tem a prova das 4 palavras também, que é da Ana e da Emília. Então, assim, ele te dá o ditado de palavras, né, do 2º ano ao 5º ano. Ele te dá do 5º ao 9º, né? Ele te dá categorias para você analisar por erro, né? Grafema, fonema. Então, assim, esse aqui, ele é muito legalzinho, tá? Ele te dá problemas matemáticos também, tá? Ele te dá aqui tudo para você estar fazendo uma análise, né? Ortográfica, matemática, do raciocínio lógico. Então, ele te vê aqui, né? Com esse auxílio,
Que às vezes você fica desesperada. Ai, meu Deus, eu tenho que comprar teste. Eu tenho que comprar quanto é, quanto não é. Ué, vem aqui. Esse. Aí para quem é neuro, aquele da Rita, do institucional. Lá tem avaliação, não. Mas tem rastreamento para as séries, tá? Para ver o desenvolvimento, a operação na área de cada um lá. Então, eu gosto muito desse livrinho aqui, ele é muito legalzinho, gostosinho a beça. E ele tem para você essa parte toda. E ainda tem uma parte também, onde ele determina aqui a visão das dificuldades da aprendizagem direcionadas para a matemática. É muito importante, gente, a gente estar analisando essa parte da compreensão, da aquisição, compreensão, leitura, escrita e a parte das habilidades matemáticas, tá? A área da matemática e da leitura são as áreas e a da atenção. Essas áreas são, assim, fundamentais para você determinar vários problemas que a criança apresenta, né? E aí você tem todo um processo aqui para você considerar sobre o ensino da matemática em relação a esses pontos que a criança apresenta, essa dificuldade, essas falhas, né? Então daí você vai ver uma descalculia, você vai ver uma dislexia, você vai ver uma disgrafia, você vai ver uma desortografia, tudo isso relacionado com essas dificuldades. Então você tendo, né, a projeção toda da leitura, você busca aquele passo a passo, né, a literação, a rima, o realismo nominal, aquele ponto a ponto até a criança juntar a sílaba, né, sílaba medial, sílaba inicial, sílaba final. Você vai ter todo esse passo. Se tiver falhas, você já sabe que a criança tem problemas na leitura, na escrita. Você vai ver como é que ela desempenha essas tarefas. E aí você vai encontrar muita coisa mesmo, tá? E também vocês acham a parte de inclusão, tá, gente? Que é difícil também. Eu vejo muita gente sem saber o que fazer na inclusão. Então aqui nossos autores, eles também deixam para você uma inclusão, para você tá ali, ó. E fora que também eu gosto que eles deixam aqui dicas de livros para assistir, para ler, filmes para assistir e frases para você refletir, tá? Depois eu vou falar para vocês sobre a psicanálise na área pedagógica. Olha, eu super indico, tá, gente? A psicanálise e a psicomotricidade, elas ajudam muito, 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 muito na área pedagógica. É muito, muito, muito bom. Se você tiver aí para fazer um curso de psicanálise, faz, que você vai compreender muita, muita coisa mesmo. Não é pouco, não. Ela te abre assim, ó, a sua mente para várias coisas, tá? Eu indico. Tchauzinho. Curte, compartilha. Dá um like aí no vídeo, por favor.